Sejam bem-vindos, aula 2, módulo 3, é o modo de servir, serviço. Esse módulo 3 aí vai ser uma bênção, tenho certeza disso, para a glória de Deus. Gente, essa aula aqui, nela eu vou já no início falar sobre transbordo, o que significa transbordar, já que eu estou usando tanto esse termo e ele é bíblico. Eu tenho perguntas importantes, para variar, né? Mas eu tenho mesmo perguntas importantes para fazer nessa aula 2 aqui. Você está com caneta e papel na mão, né? Você está, né? Para que você possa anotar essas perguntas, porque elas nos ajudam a refletir e alcançar um bom entendimento daquilo que é necessário com respeito ao amor prático, a esse transbordo de amor. Então, eu vou falar sobre transbordar, temos perguntas importantes e eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu falei na aula 1, textos sobre amor prático, sobre transbordo de graça e de amor, que nós já inclusive postamos. Eu quero dividir, compartilhar aqui com vocês. Tenho certeza que essa aula aqui, ela vai te tocar assim como me tocou, me toca. Eu espero que esse assunto de transbordar o amor de Cristo me toque sempre, que te toque também. Então, significado, vamos começar falando sobre o significado de transbordar, ter em excesso. Transbordar significa ter em excesso. É algo que eu tenho em excesso, eu estou cheio, muito cheio, eu estou repleto. Então, ter em excesso, estar repleto, abundar, jorrar, derramar, são sinônimos, é o que significa transbordar. Então imagina, repleto de amor, abundando amor, derramando e jorrando amor, o amor de Cristo, abundando graça, derramando e jorrando graça, ter graça em excesso. É isso que o Espírito Santo faz em nós e que a gente precisa compreender e crer nisso. Internalizar isso, guardar isso, colocar isso realmente dentro de nós, viver isso e nos alimentar dessa verdade. Uma coisa que eu sempre falo, não poderia deixar de falar nessa aula aqui, é sobre a obra que Deus faz em você, não é para parar em você. A obra que Deus fez em mim não é para parar em mim. A obra que Ele faz em nós não é para parar em nós. Não é sobre nós, sobre você, sobre apenas Ele ter feito uma obra em mim. Mas através. O transbordo está muito ligado a essa palavra. Através. Através. Em mim e através de mim. Em nós e através de nós. Para o outro. Através de mim para o outro. Através de nós para o outro. Através de você para o outro. A obra que Ele fez em você não para em você e chega ao outro através de você. Esse é o transbordo. É isso, o Evangelho é isso. Se você concorda com o Evangelho, com aquilo que a gente está falando aqui, diga isso aí. Diga isso aí. Se você puder falar isso 3 vezes aí, você que está assistindo a aula, em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Fala de novo isso, vai. Em mim e através de mim. Isso é muito importante na prática, né? E aí vem uma pergunta. Inclusive tem uma canção que fala, né? A começar em mim. Indico essa canção. Nessa aula eu quero indicar 2 canções do Pedro Valença. Uma se chama Haja Mais Amor. Como é que é o nome dessa canção? A começar em mim. Então começa em mim, mas através de mim esse amor vai se manifestar. Essa canção fala isso. Haja mais amor, a começar em mim, amor que eu tanto quero ver no outro, a começar em mim. E a outra se chama Mundo Novo, também do Pedro Valença, Mundo Novo. Vale muito a pena, porque fala desse amor prático, vale a pena. Anota aí, ouve essas 2 canções, preste atenção na letra. Quem já tem nos acompanhado aí, tem quem participa dos cultos da comunidade, já conhece então essas canções, elas são magníficas. Uma pergunta, a primeira pergunta dessa aula aqui: você é um rio ou
uma represa? Você é um rio ou uma represa? A represa é um lugar onde as águas ficam presas, paradas. E o rio é onde as águas fluem, elas estão em movimento, em movimento. Guarde essa palavra, em movimento. Deixa eu abrir meu coração aqui para você, assim como eu abri num texto que eu escrevi, que eu vou ler esse texto já já. Então vou abrir meu coração aqui 2 vezes nessa aula. Primeiro, dizendo para você uma coisa: o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos meses, e os devocionais que a gente tem feito têm grande participação nisso. É o Espírito Santo através desses devocionais, porque a gente começou a orar mais, além das orações pessoais, essas orações coletivas, o Espírito Santo foi agindo, tem agido, e glória a Deus por isso. E uma coisa que ele tem falado muito comigo é sobre o movimento. É como se ele falasse de forma clara: Marcelo, eu quero agir, eu posso agir, eu tenho desejo de agir, mas eu preciso que vocês se movimentem de acordo com a minha direção, se movimentem mais. O último evangelismo que nós fizemos foi muito legal, foi muito positivo. E assim, não seria. O Espírito Santo agiu, eu tenho certeza, agiu nos usando, agiu na abordagem que fizemos, ele agiu no tipo de abordagem que realizamos, falando da água viva. A gente até deu um copinho de água para as pessoas, falando: essa água aí acaba. Mesma coisa que Jesus falou com a mulher samaritana. Mas a água que Jesus dá, quando uma pessoa bebe, nunca mais tem sede. Então tudo começou com... E aí nisso eu estou botando dentro de mim que ali foi uma virada, inclusive aqui, um avanço. Vamos colocar assim, uma virada não, porque a gente já tem feito isso, a gente já está em movimento. Mas foi ali um avanço de mais movimento, de um movimento mais assertivo. Desde quando a gente teve aqui o Domingo da Água da Vida na comunidade. E a partir dali nós nos movimentamos, convidamos pessoas, depois fizemos o evangelismo. Esse movimento de de realizar esse dia, aí a gente comprou as águas e fizemos o evangelismo. Então ali eu estou, colocando dentro de mim, o Espírito Santo colocando, eu alimentando e guardando isso em mim, que ali houve um avanço, uma nova etapa na comunidade Vida de Filho. Uma etapa de mais movimento. Então, assim, como a gente foi se movimentando, na nossa movimentação, o Espírito Santo vai dando direção. Na nossa movimentação, o Espírito Santo vai dando inspirações. Na nossa movimentação, ele vai nos usando. Na nossa movimentação, o Espírito Santo também vai se movimentando. Porque o Espírito Santo é um Espírito, eu já falei isso lá no módulo 1, nas primeiras aulas, ele é um Espírito comunicativo e ele é um Espírito participativo. Então ele participa das nossas movimentações realizadas de acordo com as suas direções. Legal isso, né? Se você quiser anotar isso, anota aí. O Espírito Santo, ele participa, ele se comunica, ele age através das nossas movimentações de acordo com as suas direções. Bem, então que a gente esteja em movimento, que a gente seja um rio e não uma represa. E aí eu notei aqui, Deus nos chama para sermos rios, recebermos a água da fonte que é Jesus, mas a água não pode parar em nós, de forma alguma. Nós não devemos reter o que recebemos, mas dividir o nosso conhecimento. Não tenha medo de dividir conhecimento, não tenha medo de dividir o alimento. Não vai faltar, muito pelo contrário. Quando você divide conhecimento, você cresce em conhecimento. Quando você compartilha graça, você cresce na graça. Quando você transborda e você está abundando, no seu interior e transbordando para o outro, você vai receber mais. Você vai receber mais. Você crê nisso? Mais de Deus, mais do conhecimento. Bem-aventurado é aquele que dá, mais do que aquele que recebe. Quanto mais dividimos, mais recebemos.
Compartilhar com outras pessoas faz com que a palavra seja melhor compreendida. A palavra nos ensina a sermos rios. É o que Jesus diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, esteja em movimento, transborde. Então, que você possa ser um rio, uma fonte transbordante, cheia do amor de Deus, cheia do amor de Cristo. Amém? Amém. Que assim seja. Uma outra pergunta. A primeira foi se você é um rio ou uma represa. A segunda pergunta foi de um texto que nós fizemos aqui sobre quem ou o que você ama mais. Essa pergunta é tão importante. Quem ou o que você ama mais? Você sempre irá se submeter àquilo que ama mais. A realidade é que nossos comportamentos são consequências dos nossos amores. Nossos comportamentos são consequências de nossos amores. Nossos comportamentos são consequências de nossos amores. Na verdade, há um processo. Pensamentos definem sentimentos e sentimentos definem comportamentos. Por isso que toda mudança do nosso ser está ligada à mudança de mentalidade, daquilo que pensamos. Só que isso está ligado ao que amamos. Quando você pensa assim, o comportamento está aqui. Por isso que o evangelho não é sobre o comportamento, sobre o que deve e o que não deve fazer, sobre o que pode e o que não pode. Não é sobre isso apenas. Porque tem coisas mais a fundo, né? São raízes. Então aqui está o comportamento. Antes do comportamento, os sentimentos. Antes do sentimento, os pensamentos. E os pensamentos, ele está muito ligado aos nossos amores. A quem amamos mais. Quem amamos mais é nisso. Essa pessoa que a gente ama mais, ou aquilo que a gente ama mais, a gente vai ficar pensando mais nisso. A gente vai ficar mais preocupado com isso. Nossas crenças serão formadas de acordo com aquilo que a gente ama também. Então, quando a gente ama mais a Cristo, a gente pensa mais em Cristo, a gente pensa mais na palavra de Cristo, a gente pensa mais nos ensinos de Cristo. E esses pensamentos de Cristo formam a mente de Cristo, a nossa mente renovada por esse amor. E isso influencia, define os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, nossos comportamentos. Claro, isso aqui tem a ver com gerenciamento de emoções, com mudança de mentalidade, com transformação do ser. Não é o tanto que a gente vai falar aqui, mas isso é muito profundo. Espero que você anote isso, de vez em quando leia sobre isso. E eu estou explicando isso para você entender a importância dessa pergunta. Quem você ama mais? É uma pessoa? Né? É um alguém? Quem? Quem você ama mais? Ou esse alguém, essa pessoa é você mesmo? Será que somos nós mesmos? Quem nós amamos mais? Quando uma pessoa ama mais a si mesma, é natural que ela faça as suas vontades. Que ela faça as suas vontades. Até dentro de uma igreja, até entre aspas, né, supostamente buscando a Deus, indo à igreja, participando do culto, mas tudo isso ela está fazendo por ela mesma, porque se ama. E aí Deus não é um fim, é um meio para ela se satisfazer. É aí que Deus entra na cabeça da pessoa, ele é um servo, uma divindade que atende, que faz milagres para ela, para aquilo que ela deseja. Então, nessa relação, como eu sempre digo, se é que a gente pode chamar isso de relação, não há um amor profundo, há um interesse, há um amor. Se há amor aí, há um amor a si. E aí eu não estou buscando a Deus porque quero ser usado por Deus, porque eu amo, mas porque quero usá-lo para ter coisas que eu amo, ou para satisfazer quem eu amo. Nesse caso, eu mesmo. Eu mesmo. Eu tiro o D e o S, fica só eu. Eu. Esse é o grande motivo do pecado, da queda e de todo o fracasso humano. Colocar o eu no centro. Se amar mais do que amar a Deus.
mais do que amar a Jesus. Continuando, onde você tem colocado sua atenção? Essa pergunta ainda está ligada a quem você ama mais. Aonde você tem colocado mais atenção, mais tempo, mais energia? No que você tem pensado mais? De verdade, no que você pensa mais? Em seus problemas? No seu trabalho? Naquilo que lhe falta? Em suas dores? Em você mesmo? Com sinceridade, responda quem é o seu primeiro amor. O Evangelho nos ensina não amar somente a Cristo. O Evangelho não nos ensina a amar somente a Deus ou amar somente a Cristo, mas ele nos ensina e nos capacita a amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. O amor a Cristo, eu sempre falo isso, expulsa os amores rivais. O amor a Cristo, anote essa frase, ela é linda, ela é forte, ela é profunda, se você quiser. O amor a Cristo expulsa os amores rivais. Aquilo que você não consegue abrir mão por Cristo, só conseguirá quando você amá-lo mais. Quando você amar mais a Cristo do que a isso que você não consegue abrir mão, você vai então conseguir abrir mão. Porque agora você ama mais a Cristo do que isso, do que essa determinada coisa, esse determinado pecado, esse determinado prazer que esse pecado lhe proporciona. Agora você consegue abrir mão desse prazer momentâneo porque você encontrou um prazer eterno. Agora você ama mais a Cristo. Você só conseguirá quando amá-lo mais, quando tiver mais prazer e satisfação nele, quando de fato a graça dele for suficiente para você. O amor a Cristo encherá até transbordar o seu coração quando você compreender o amor dele por você. Tenho falado muito isso nos cultos da comunidade cristã Vida de Filho. Antes do amor a Deus, eu preciso compreender e crer o amor de Deus. O amor que eu recebo dele para então sentir e viver o amor a ele. Antes do amor a Deus, vem o amor de Deus. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso o amamos. Por isso transbordamos amor, por isso amamos o próximo. Então, nossas atitudes revelam nossos amores mais profundos, mesmo que os nossos lábios digam o contrário. Outra frase que no seu lugar eu anotaria. Nossas atitudes revelam nossos amores mais profundos, mesmo que os nossos lábios digam o contrário. Mesmo que os nossos lábios digam o contrário. Então, mergulhe no Evangelho, compreenda e creia no amor de Deus por você e viva a partir desse amor. Você perceberá e experimentará o que de verdade é vida abundante, vida eterna, alegria e paz. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem você tem amado mais? Quem? O quê? Quem você ama mais? Você ama Jesus mais do que realmente, mais do que tudo? Agora eu quero compartilhar com vocês um texto que eu abri meu coração, que eu dei um testemunho. Eu quero dar um testemunho aqui nessa aula 2, antes da gente finalizar. E eu começo falando, e eu tenho orado muito sobre isso, que em mim, em você, o egoísmo diminua ou desapareça e que o amor cresça. Essa é a oração que eu mais tenho feito nos últimos dias. Porque nada é mais importante e necessário do que o amor, do que a presença de Deus em nós e nos enchendo de amor. Então nós temos realizado 3 devocionais em 3 turnos, pela manhã, à tarde, à noite, 9, meio-dia, 8 da noite. E a gente está convidando as pessoas para participar, meditando, pedindo ao Espírito Santo que nos encha, e nós temos tido, cada vez mais que a gente participa, ora,
mais a gente sente um incômodo constante, sabe? Sobre o amor teórico. O amor teórico. Então, desde quando começamos a fazer esses devocionais, passamos a sentir esse incômodo. E algo tá acontecendo dentro de mim. E de coração, aí eu coloquei por escrito isso. Esse é o motivo de eu estar convidando as pessoas a participarem desses devocionais, ou pelo menos de um deles, não digo de todos, dos 3, não, mas pelo menos de alguns. Porque a cada devocional, cada oração foi se intensificando e aumentando o desejo de ser e de fazer mais pelo próximo. Como eu disse, o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração estarmos mais em movimento e tem nos capacitado e nos incomodado com isso. Dentro de um equilíbrio, nada comparado a um ativismo religioso exagerado, que já machucou muita gente por aí, né? Então, eu dei o exemplo do filme A Lista de Schindler. Quem já assistiu A Lista de Schindler? Você já assistiu? Se você já assistiu, você vai compreender onde eu quero chegar. Quando ele fala assim, eu poderia ter feito mais. Poderia ter ajudado mais uma pessoa. O Espírito Santo, tenho certeza disso, começou a me fazer lembrar de passagens bíblicas e me apresentou canções extraordinárias, que foi as 2 que eu citei, A Começar em Mim e Mundo Novo, e outras também. Começou a colocar mais em mim, colocar em mim mais desejo de servi-lo no próximo, digamos que de uma forma mais assertiva. Sei que eu e você não podemos salvar o mundo inteiro. Sei também que devemos nos cuidar e não adianta ganhar o mundo inteiro e nos perdermos por inteiro. Mas será que não podemos ser mais amorosos? Eu me refiro principalmente aos cristãos. Será que dentro de um equilíbrio estamos realmente sendo e fazendo aquilo que o amor nos amou para sermos e fazermos? Analise, agora preste muita atenção, você que está acompanhando essa aula, por favor, muita, total atenção. Analise suas últimas semanas, suas rotinas, tarefas e responda a si mesmo. O outro está fazendo parte de forma significativa da sua vida? Da nossa vida? Será que assim como eu, você não pode ser e fazer mais? Se dedicar mais, ser mais usado, se colocar mais à disposição? Agora, se você diz que está tudo bem, que você já tem feito o seu melhor e já tem se colocado à disposição de Deus, com dedicação na sua obra, amém, glória a Deus. Mas se você humildemente conclui que na prática, de verdade, você precisa mudar, sabe, fazer diminuir o egoísmo, ou quem sabe se organizar melhor, organizar o seu tempo, então permita-me te ajudar. Organizar o seu tempo para se dedicar mais. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar pela misericórdia de Deus. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Entenda, a voz do Espírito Santo constrange, nos conduz ao arrependimento, mas não é pesada, não é uma voz ameaçadora. É uma voz que, apesar de exortar, encorajar, suavemente nos diz, filho, eu conto mais com você, eu quero usar você, eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu preciso te usar. Preciso que você compreenda, melhor dizendo, que eu quero te usar. Um cristão é conhecido pelo amor que tem pelo próximo. Não estamos falando de qualquer amor, mas de um amor pelo próximo como de Cristo por nós. Um amor sacrificial. Sacrificial. Na próxima aula, na aula 3, eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. O que é um membro de uma igreja saudável. Mas eu vou iniciar a aula 3, que eu já vou realizá-la, gravá-la assim que terminar essa aqui. Assim que terminar essa aqui. Vocês vão me ver com essa mesma blusa aqui. Eu vou seguir a aula 3. Eu só vou parar aqui para que as aulas não fiquem com um tempo. Essa eu não calculei. Não sei com quanto tempo ficou. Não sei. Não tenho ideia de quanto tempo está agora. Se já passou de 30. Eu acredito que esteja mais ou menos em 30 minutos. Mais ou menos, um pouco. Mas eu vou abrir a aula 3. Antes de falar do livro, eu quero falar sobre esse termo. Dar a vida pelos irmãos. O que significa dar a vida pelos irmãos? Eu preciso que você tenha caneta e papel, porque eu vou dar várias referências bíblicas
para que você confira. Ou então você vai dando pause aí e vai abrindo a Bíblia, vai conferindo na Bíblia os versículos que eu vou citar sobre o que é dar a vida pelos irmãos. Tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Você que está assistindo, maratonando, vamos em frente, porque tem muita coisa boa nesse módulo 3 e na aula 3 também, na aula 3 do módulo 3. Tá certo? Vamos em frente, vamos seguindo.